Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, você que está assistindo agora esse vídeo, antes de tudo eu peço encarecidamente, dá uma curtida aí no vídeo e também se você não se inscreveu, se inscreva no canal. Nosso canal não é um canal grandão não, mas eu quero ver se a gente consegue até o final desse mês chegar a 1000 inscritos, né? Seria muito legal, nós já tem um bom tempo que a gente vem trabalhando sobre isso, né? E é muito legal a gente passar por esse número, porque aí a gente consegue fazer algumas lives literárias com autores novos que estão escrevendo seus livros, trazendo eles ao conhecimento de vocês. E é por aí. Tem um canal muito bom na área dos booktubers, canais aí com 500, 600 mil. A Tati Felton, eu gosto muito do canal dela. Então a gente está só fazendo parte aí dessa corrente literária, para também amenizar o nosso coração diante de uma humanidade, de um mundo tão aturdido, diante de tantos desafios. Talvez nós estejamos longe do que o Francis Fukuyama pensava, nós estejamos no ápice do contexto da história humana, seja ela oriental ou ocidental, em diversas áreas, diversos debates, diversas discussões, nem sempre no caminho mais sadio, mas vamos esperar que a gente consiga encontrar uma estrada para essa humanidade poder não subverter-se à ignorância, de que lado seja. Bom, este é um mês extraordinário para mim. 26 de setembro de 1964 nascia, na minha visão, o escritor mais emblemático do século XXI, que é esse cara aqui, olha, Carlos Ruiz Zafón. Toda a obra do Zafón, ela é permeada de muitos aspectos no âmbito da descrição dos personagens, a descrição dos ambientes, o amor que ele possuía com relação à sua cidade natal, que é Barcelona, e a forma como ele escreve as suas obras. Se falta não me dá, 4, 3, 8, ele escreveu 9 obras, tem uma obra póstuma dele, Cidade a Vapor, que não foi editada ainda pela Soma das Letras, mas tem na editora Planeta, e eu vou ver se arrumo esse livro para cá. Ele não está sendo editado no Brasil ainda, mas já tem ele em português e, óbvio, se você quiser também em espanhol. Vai gastar um dinheirinho maior, mas eu vou ver se eu consigo esse livro, esse último livro, o livro póstumo do nosso querido Zafón. Sim, agora em junho de 2020 ele faleceu vitimado por um câncer terrível. A minha experiência com o Zafón, ela passa por aquela situação de livros que a gente esquece na estante e que ficam por muito tempo guardados. Por falar nisso, eu vou estar colocando o link aqui. Já existe uma playlist de Zafón diante do seu contexto, da sua obra magna, digamos assim, que é a quadrilogia dos Cemitérios Esquecidos. Vou falar rapidamente sobre ela, porque você vai conseguir enxergá-la nessa playlist, que vai fazer parte agora também, não só o livro Marina, como também a trilogia da Névoa, tá certo? O livro Marina, ele é, penso eu, ele é a fronteira entre os textos infanto-juvenis que o Zafón escreveu, belíssimos por sinal, que começa na trilogia da Névoa com O Príncipe da Névoa. Aqui na base, só para que você veja, ele vai ganhar o prêmio Ebert. E ele começa, na década de 90, a ser destacado efetivamente no ambiente literário, principalmente a princípio ambiente literário espanhol. Este livro aqui, a Marina, do Zafón, foi o último livro que ele escreveu na Espanha. Depois ele foi para Los Angeles, cidade onde ele também passou a viver até acabar por falecer ano passado. Tinha uma paixão muito grande por essas duas cidades, porém escreveu muito mais obras, que eu diria, descrevendo a Barcelona de todas as eras, desde a virada do século, até mesmo no século XIX, para o século XX, até os dias de hoje, dentro das cronologias de cada um dos seus contos, de cada um dos seus romances. Esse primeiro livro, O Príncipe da Névoa, a gente já está falando com ele semana que vem.
o que eu vou estar fazendo? Eu estou agora destacando todas as obras que o Zafón até este momento escreveu antes da quadrilogia dos Cemitérios Esquecidos. Então esta obra aqui é de 1993. Depois, em 94, vai surgir o Palácio da Meia-Noite, depois As Luzes de Setembro, e em 1999 vem o grande livro Marina, que vale muito a pena a gente estar discutindo sobre ele agora. Quem conhece Zafón sabe de que ele possui 3 grandes características. A primeira, a fidelidade com, acabei de dizer, com a cidade de Barcelona. Nesse caso, inclusive, aqui de Marina, há uma ironia, né? Porque parte onde vão se relacionar os personagens principais e quase toda a trama se dá naquele bairro, naquela região de Sarriá. Para quem é mais velho vai lembrar da seleção de 1982, nós perdemos para a Itália num estádio lá na região de Sarriá, que hoje não existe mais, e que traz para nós, obviamente, tristes lembranças. Então nós vamos estar falando sobre esta obra semana que vem e depois o final da trilogia da Névoa, e começamos por Marina. A minha experiência foi muito clara e existem algumas sensações muito interessantes, porque aqui em Marina o que você vai perceber é a formação cada vez mais madura do escritor Zafón, que se prepara para o mergulho da quadrilogia dos Cemitérios Esquecidos, que vai acontecer já a partir do século XXI, entre os anos de 2001 até 2011, salvo engano. E esses livros eu já li, já participei com eles. O primeiro foi o A Sombra do Vento. Ótimo, 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 ótimo. Não tenho o que falar de Sombra do Vento, você vai ver lá no vídeo que eu expliquei. Depois o Jogo do Anjo como continuidade e que dá cada vez mais cronologicamente, no sentido da edição da obra, ele é posterior ao Sombra do Vento, mas o conteúdo dele que liga a história dos Samperi, principalmente a história do Samperi, esse conteúdo aqui vem antes do Sombra do Vento, mas eu diria a você, leia a Sombra do Vento antes, não faça como o próprio Zafón disse, que pode se ler de qualquer forma, que está tudo certo, que não está. Já aqui da trilogia da Névoa eu entendo que você possa fazer isso, mas esse aqui ele vai dar cada vez mais razão ao conteúdo do Sombra do Vento, explicando alguns pseudos vazios que o livro tenha tido, porque ele não teve vazios. Só para que você tenha noção, no Sombra do Vento o cara colocou 36 personagens, descrevendo-os todos, um a um, e todos eles participam diretamente de toda a trama que se inicia no Sombra do Vento. Aí você tem o Jogo do Anjo, a partir daí você tem aquilo que eu chamo de uma obra de conexão entre os 2 primeiros livros e o último que virá da quadrilogia, que é O Prisioneiro do Céu. Não é à toa que ele é um livro menor do que todos os outros. Aliás, os maiores livros que o Zafón vai escrever serão no século XX e século XXI. E pelo que eu vejo, a Cidade a Vapor, que é uma espécie de tributo à Espanha dentro da sua trama, não o li, mas pelo que eu tenho percebido é assim, ele vai fechar também com um livro bastante grande, bastante espesso, tá? Então aqui, ora, bolas, você tem aqui o Fermín Romero Torres, que é um personagem icônico da quadrilogia, cujo o autor, o próprio Zafón, disse se indicar muito, se colocar muito na pele do próprio Fermín. Então aqui, Prisioneiro do Céu vai fazer também os mesmos processos. Se o Jogo do Anjo vai explicar algumas questões da Sombra do Vento, este aqui vai conectar essas 2 obras à última e maior obra do Zafón dentro da quadrilogia, que é o Labirinto dos Espíritos, que foi escrito, se eu não estou enganado, deixa eu confirmar aqui, gente, mas eu acho que ele foi escrito em 2011. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, 2016. 2016. É isso, mano? Pelo menos é o que está dizendo aqui. É Labirinto de los Espíritos. Em 2016. Livraço, todos os 4. E eu não tinha lido a quadrilogia Cemitério dos Livros Esquecidos. Só para que você tenha noção, o primeiro livro eu tenho da sua primeira edição,
pela Soma das Letras e ficou guardado na minha estante por mais de 10 anos. Quando eu comecei a ler a obra, eu passei a engolir um livro atrás do outro e em 4 semanas eu fiz a playlist com esses 4 livros. Se você quer uma obra que tenha criatividade, tenha um contexto muito inteligente na trama e tenha um conteúdo que vai te prender a cada página, eu te indico o Quadrilogia Cemitérios Esquecidos. Como eu falo para vocês, eu nunca digo que um autor é melhor do que o outro. Eu digo que alguns autores me tocam mais. E naqueles autores do século XXI, quem mais me prende a atenção e que me faz lamentar o seu falecimento ano passado é o Carlos Ruiz Zafón. Toda a obra do Zafón que eu li foram obras que me trouxeram grande prazer. E eu indico para você, e se você já leu, eu digo também, faça a releitura das obras, principalmente da quadrilogia, porque você vai ter cada vez mais um sentido mais humano e mais de existência dentro das relações interpostas ali naquela obra. Vale muito você estar descobrindo ou redescobrindo Zafón. Marina, Carlos Ruiz Zafón, ela mostra efetivamente uma relação de 2 adolescentes que é tratada inicialmente e é descrita em terceira pessoa pelo Oscar Grey. Oscar Grey é um adolescente que estuda num internato na virada da década de 70 para a década de 80 e que cerca de 15 anos depois vem fazer toda a descrição de tudo que aconteceu na relação dele para com essa moça Marina, tá certo? Um dos personagens que me remete, por exemplo, ao Neil Gaiman e a sua Coraline é o gato da Marina, que é o Kafka. Nada é por acaso, tá certo, gente? Nada é por acaso. Eu vou dar uma lida só para que vocês tenham noção, na página 124 do livro, para que vocês vejam como isso está muito interligado ao que depois veio ser a quadrilogia Cemitério dos Livros Esquecidos. Não necessariamente é um segmento, é apenas indicações do próprio Zafón de pensamentos que já estavam germinados nele quando escreveu essas obras e que posteriormente acabou sendo usado na quadrilogia, tá certo? Olha o que ele escreve. Quando ele entrou no bairro gótico, fui atrás. Não demorou para que a sua silhueta se perdesse entre pontes estendidas entre palácios. Arcos impossíveis projetavam sombras dançantes sobre as paredes. Tínhamos chegado a Barcelona encantada, ao labirinto dos espíritos, onde as ruas tinham nomes de lenda e duendes do tempo que caminhavam às nossas costas. Labirinto dos Espíritos é justamente o título do último livro da quadrilogia de Zafón, Nada é por Acaso. Ele nasceu no dia 26 de setembro e a Marina, que é personagem, uma das personagens principais, ela e Oscar fazem o casal principal aqui, um casal mirim, digamos assim, adolescente, ela é do dia 25 de setembro, ele deixa descrito muito bem isto por cá. Se você vê na quadrilogia do Cemitério dos Livros Esquecidos as tramas e os dramas das relações de amores entre casais, de rupturas, de mortes, de tristeza, de alegria, de situações ufânicas e de situações voltadas ao mistério, isso também está germinado e está sendo destacado no livro de Marina. Aqui você vai ter suspense, você tem um thriller, em algum momento terror, a ficção e a tragédia. Também uma indicação do Carlos Zafón de algumas influências que ele teve. O primeiro é o próprio gato, Kafka, e o segundo são os contextos de Frankenstein, né? A obra Frankenstein de Mary Shelley. Por quê? Existem 2 personagens, um médico cujo nome é Shelley e depois a sua filha cujo nome é Maria Shelley. E alguns contextos são muito próximos ao romance Mary Shelley em Frankenstein. Por quê? Porque você vai ter aqui alguém que por amor busca de forma dolorida a vida e tenta transformar a possibilidade da morte em ser extinguida por uma vida eterna, e isso não vai fazer muito bem a ele, tá? Eu gostei muito dessa obra por 3 pontos principais. O primeiro é porque o Zafón não escapa
das relações interpessoais nem do amor. Então você vai ter 3 casais, de certa forma. O primeiro, mais destacado, é o Oscar Grey e a Marina. O Oscar Grey vai descobrir um relógio, não um relógio de pulso, daqueles relógios de mão, de pulso, onde vem um certo endereço e um nome de um senhor chamado German Bell. Então ele vai buscar esse senhor, chega numa certa mansão, daquelas mansões antigas, como também foram descritas outras mansões antigas. No Jogo do Anjo, então, eu vejo uma relação tão interna de ambientes do Jogo do Anjo com esse livro do Zafon Marina, e ele vai encontrar uma moça que é justamente a Marina Bell, e que vai dizer a ele que aquele relógio é do seu pai. E no momento em que eles começam a se encontrar diariamente, ele estuda num internato, é liberado de vez em quando, não tem uma família construída, e ele começa a ter, tanto na Marina quanto no Germain, justamente o que seria a sua família. O Germain, inclusive, ele lembra muito o personagem da quadrilogia dos Livros Esquecidos, que é o Sr. Samperi. Há sempre um homem de grande benevolência, há sempre um padrinho de pessoas. E o Germain nos parece que é justamente isso. E é o outro casal que é destacado, como sempre o Zafon faz. Ele volta ao tempo, ele pega a sua máquina do tempo, volta para descrever a vida de cada um desses personagens. O Germain era casado com uma cantora, a Kirsten Allman, que sofre terrivelmente a partir de um câncer dolorido e violento, que acaba depois tendo justamente a filha Marina, e que 6 meses ou coisa assim ele acaba falecendo, mas é contada a história dele como sendo filho, talvez filho legítimo de um grande ricaço da região, mas que para muitos ele foi na verdade filho de um grande pintor mulherengo e que tenha tido um relacionamento com a sua mãe, e há uma possibilidade dele ter sido um filho não legítimo deste pai, e que era por isso colocado de lado. Uma visão muito mais voltada à arte. Também se torna um grande pintor, e a sua paixão pela sua esposa faz com que ele faça quadros belíssimos dela. Nesse sentido, você vê muito mesmo como o Zafon ele interpreta as relações nos seus fenômenos mais bonitos. Na entrega de casais que são eternos, mesmo quando os seus entes queridos se vão. É uma sequência de casais que se reúnem e casais que a vida vem e rouba a sua união. A mesma coisa mais adiante, ele vai estar falando de um certo Mikhail Kovenik e a sua Eva Leinova. Eva Leinova, que é uma russa que começa a se relacionar com esse Mikhail Kovenik, que vai ser um ricaço também, apesar de todos os seus problemas para se adaptar dentro da Espanha barcelonesa, dentro das cidades de Barcelona, dentro da cultura e da sociedade, a High Society de Barcelona, mas ele acaba se dando muito bem, e ele tem uma capacidade muito forte da aplicação de instrumentos mecânicos voltados à recuperação de pessoas. Então acaba sendo recebido pelo Kovenik, que é um médico importantíssimo e que vai dar a ele toda a capacidade de alimentação no campo da medicina. E ele traz todo esse legado também para esse dom tecnológico que ele possui. Ele acaba aí sim sendo contratado por uma família Santi, onde o filho perde os 2 braços dentro da operação dessa indústria, e ele recupera fazendo 2 mãos biônicas, e que fazem com que ele seja reconhecido e alce nessa empresa os mais altos cargos, né? A partir daí ele começa a se enriquecer, conhece essa história da Eva Leinova, que era uma menina muito bonita, com os olhos cada um de uma cor, e que ele se apaixona imediatamente, e que também tem uma ruptura nessa relação violentíssima. Esta é uma temática, esta é uma síntese das temáticas das relações providenciadas pelo Zafon dentro
dessa trama. Algumas considerações. Primeiro, volto a dizer, perceba muito claramente que o Zafón ele faz questão de descrever os temas da cidade. Segundo, como ele trabalha no mesmo momento, ele vai trabalhar os contextos voltados à vida, mas também traz os contextos da tragédia, da morte. Inclusive, o Mikhail ele tem um símbolo que é a borboleta Teufel. Eu vou até ler aqui, ó, Laruja, Ascalafa odorata, que é uma espécie de mariposa que quando morre, após a sua morte, que vive nos esgotos, quando ela morre, ela reproduz no meio da lama, e a partir daí ela deixa os seus ovos e nascem novas mariposas. Levar claro aqui que também existem os personagens detetivescos que são tão bem representados aqui na quadrilogia do Cemitérios Esquecidos. Nesse caso aqui é o policial Florian, que é um policial aposentado e que tem que investigar um incêndio trágico os suspeitos principais, ou o suspeito principal, é o próprio Mikhail Kovenik, tá certo? Este Mikhail vai ter transformações que nos lembram um pouquinho o médico e o monstro. Eu não posso dar para você nenhum spoiler, né? Senão você não vai ler o livro. É um livro rápido, bom, que você pode suportá-lo dentro dos teus temas mais entristecidos. Prepare-se para chorar, mas também ele é um livro ultra dinâmico e vai te prender na cadeira o tempo todo. 185 páginas fáceis de serem lidas. Segunda situação com relação a Marina propriamente dita, mas pelo próprio Zafón, é que além das questões relativas às relações, a alma da cidade. Zafón tem um total controle da alma de Barcelona. Ele consegue realmente deixar claro, inclusive a partir do Germán Bel, ele diz que não há em Nova York nenhuma avenida igual à Avenida Lambres, que é a avenida principal mais movimentada de Barcelona, e ele mostra a divisão dos bairros, os bairros góticos, os bairros mais pobres. Sarriá, que vem a ser um bairro que foi inclusive muito recuperado nas Olimpíadas de Barcelona. Quer dizer, Barcelona foi uma cidade que realmente aproveitou o movimento olímpico e sanou muitos problemas sociais e muitos problemas de locomoção, de transporte na cidade. Quer dizer, ela cresceu com aquilo ali, diferentemente da minha querida Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, né? Então, um outro ponto muito claro dentro da obra do Zafón é justamente os elementos voltados à alma. Uma outra situação, cara, moça, se prenda a muitas citações de Zafón. Ele tem cada citação maravilhosa. Eu vou ler duas aqui, uma rapidamente, né? Todos temos um segredo trancado a 7 chaves no sótão da alma. Este é o meu, que é justamente a fala do Oscar quando ele começa a transcrever o que aconteceu neste livro, nesta relação. Ele some durante 7 dias. Logo no início ele vem falando sobre isso e depois toda esta obra vai explicar a você por que ele some. No início, quando eu li, eu pensei que estava indo para um plano diferente, mas não é nada disso não. E é um outro ponto interessante, além das citações que eu queria dizer, antes de ler a próxima, que eu achei belíssima, uma citação final lá da obra do Zafón, é o fato de que ele não vira as costas para o metafísico. Trazer um contexto não necessariamente religioso, mas como os planos material e metafísico estão tão próximos e ao mesmo tempo como eles desbanca às vezes algumas questões mais, digamos, céticas, mesmo sendo ele cético em alguns momentos. É fato que todas as opções do Zafón sempre vão trabalhar dualidades, não polaridades, mas dualidades. Somos bons e maus, amamos e odiamos, sofremos e nos sentimos bem, temos sonhos e pesadelos. Aqui o Oscar Wilde não cansa de ter pesadelos. Todos esses processos me parecem bastante equilibrados e maduros, e o que eu vi que do livro Marina para cá, do livro Marina para a quadrilogia, este homem se capacitou cada vez mais e se tornou realmente o escritor maduro que ele acabou por se demonstrar. Eu queria mostrar para vocês aqui
uma frase belíssima, deixa eu ver se eu acho aqui, já achei. Olha só que coisa linda que ele escreve: Barcelona da minha juventude não existe mais. Suas ruas, sua luz se foram para sempre e vivem apenas nas lembranças. 15 anos depois voltei à cidade e percorri os cenários que cheguei a acreditar que tinham sido varridos da minha memória. Fiquei sabendo que o casarão Sarriá tinha sido demolido. As ruas que cercavam fazem parte agora de uma rodovia pela qual, segundo dizem, corre o progresso. O velho cemitério, as questões relativas ao cemitério são importantes, eu vou chegar lá para dizer a vocês porquê. Continua lá: acho eu perdido na névoa. De novo agora falando aqui da trilogia da névoa. De novo ele traz heranças e de novo ele entrega heranças dessas obras para a quadrilogia, né? Alguma coisa me dizia que se o fizesse minha juventude ia se evaporar para sempre. Por anos fugi sem saber do que fugia. Pensei que se corresse mais do que o horizonte, as sombras do passado se afastariam no meu caminho. Pensei que a distância fosse suficiente, as vozes da minha memória se calariam para sempre. Voltei, por fim, àquela praia secreta diante do Mediterrâneo. A capela de Santo Elmo se erguia à distância, sempre vigilante. Encontrei o velho Tucker, do meu amigo Germa. Curiosamente, continua lá. Seu destino final no meio dos pinheiros. Não vou continuar mais, senão acabo dando a resposta para vocês. Há um grande início no livro. Aliás, eu falei filme. O Zafón não queria que nenhuma das suas obras se tornassem filmes. Eu espero que após a morte dele, algum representante responsável do legado dele possa ser mais flexível. Não sei nem se vão conseguir fazer filmes tão bons quanto os livros, era esse o medo do Zafón. Mas que seria espetacular para você ver, por exemplo, a quadrilogia dos Cemitérios Esquecidos. Seria uma coisa de louco e não daria talvez para ser exibida no cinema. Seria melhor que se tornasse uma série. Mas eu não posso negar que Zafón tem um pouco de razão, porque ele dizia que o brilho que ele deu às suas obras poderia ser perdido nas telonas. Essas questões voltadas ao cemitério de Sarriá são extremamente fortes, porque é a partir dali que toda a trama acontece. O tal relógio é só uma conexão de um menino que vive no internato e encontra uma fortíssima família, mas que se acaba se apaixonando por uma menina doce, como todas as meninas doces dos livros de Zafón. E tem aqui o que de tragédia eu não posso explicar ou dizer mais para vocês, mas a partir do cemitério surge um vulto, uma senhora toda coberta de preto, vestida de preto, com lenços negros, e que passa rapidamente por conta de persegui-las, é que eles vão entrar nesta trama mais obscura, mais assustadora, e que vai fazer com que eles se tornem mini detetives, mas não ao jeito infanto-juvenil, não. Já começam a ser detetives maduros que eu vou encontrar na quadrilogia dos Cemitérios Esquecidos, no campo dos seus personagens. Livraço! Novo, adolescente, jovem que não tem vontade de ler, comece a ler esse livro. Se você nunca leu Zafón, leia esta obra, você vai ficar enfeitiçado com, talvez, na minha visão, com certeza, o grande escritor do século XXI no Ocidente, Carlos Ruiz Zafón. Muito obrigado, Carlos Ruiz, por tudo que você fez. Semana que vem nós vamos estar falando do primeiro livro da trilogia da Névoa, e eu vou tentar, de uma forma ou de outra, dentro de coerência, sem loucura, conseguir Cidade a Vapor para a gente descrever e conversar. Se eu conseguir esse livro, vai ser o primeiro canal aqui no Brasil a falar sobre esta obra do Zafón. Se você gosta do Zafón, se você gosta de literatura, se você gosta de participar, curte o nosso canal, inscreva-se no nosso canal, participe com a gente para que a gente chegue a 1000 nomes. Eu chegando a 1000 nomes, eu estou pensando em sortear algo para vocês. Mais do que curtir, mais do que inscrever, compartilha, fala com os teus amigos. Amigos que gostam de ler, amigos que querem dicas para ler, amigos que não gostam de ler e você incentivá-los a ler. Ajude esse canal a andar. E aí, por fim, como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais, ler é bom,
virando as páginas, uma última dica: 7 de setembro está aí. Se você sai às ruas, sai de forma cívica e pacífica. Seja de que lado você for, existe um lado que somos todos nós, brasileiros. Contenha-se, seja cívico, mas seja civilizado. Para qualquer um dos dois lados, ok? Porque infelizmente parece que nós só temos dois lados nesse país. Um grande abraço. Até a próxima.